Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da série Analisando. E eu estou resgatando aqui, né, um título, né, um vídeo aqui do canal, que é o Removendo os Freios da Abundância. Primeiro porque eu gosto muito desse título, né, porque abundância é muito de alguma coisa, e a gente está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de abundância financeira. Então, a gente está falando de fluxo de muito dinheiro, fluxo de riqueza, fluxo de prosperidade, e assim, né? A gente sabe, né? A energia que cria mundos está fluindo através de nós e a gente que coloca alguns freios. Quem já acompanha bastante aqui, né, o canal já sabe do que eu vou dizer, né? Passo um, passo dois, passo três. A gente pede o tempo todo, né? Nós estamos sempre em expansão, né? Vivendo o nosso dia a dia, a vida faz com que a gente peça o tempo todo e tá tudo bem quanto a isso, porque é suposto que seja assim, né? Passo dois, nossa, tá lá, a fonte responde, a gente não tem nem que conversar sobre isso. Mas o passo três é onde o nosso verdadeiro trabalho começa, né? Que é o passo três do processo criativo, que os Abraham gostam bastante de falar sobre isso. Então, no passo 3 é justamente a permissão, porque eu não preciso pegar uma ideia ali, um desejo, né, que eu acabei de identificar, ou algo que eu já queira há bastante tempo, né, estamos falando de dinheiro aqui, então, puxa, Adri, há muitos anos eu quero ter uma condição financeira melhor, desde que eu era criança, a gente já vive ali no aperto, né, ou seja, né, não, eu tive uma vida mais ou menos, mas eu quero mais, né, eu quero muito mais, e tá tudo bem com o nosso querer mais, né, muitas pessoas, às vezes, se sentem erradas por desejar mais dinheiro. Eu já estive nesse lugar numa época, né? Eu achava que eu não tinha o direito de desejar ter mais. É muito louco isso, né? Até que eu fui percebendo que isso realmente era uma construção mental minha, que vinha de culpa, que vinha de uma série de coisas, e comecei a dissipar tudo isso, e comecei a perceber que sim, eu posso, né? Porque o universo é pura expansão, né? E ininterrupta. E eu aqui na linha de ponta, né, sustentando o pensamento criativo, não só tenho o direito, como o dever de desejar mais, porque quando eu estou nesse espaço de expansão, estou sendo contribuição para todos ao meu redor, né? Então, aquele que, né, está em expansão realmente está atingindo aí todos ao seu redor. Então, eu mudei um pouquinho a minha forma de pensar e realmente as coisas começaram a fluir de uma forma muito mais dinâmica, muito mais próspera na minha vida. E aí, olhando para trás, eu percebi aonde estavam os meus freios, né? E por isso que eu gosto muito desse vídeo, né? Esse removendo os freios da abundância, porque um dos freios, um dos meus grandes freios, era a sensação de que eu não tinha o suficiente. Eu passei muito tempo neste lugar, sentindo que não tenho dinheiro suficiente, né? Eu tinha lá uma entrada financeira, enfim, né? Vinda ali de algumas fontes, mas parecia que o dinheiro entrava e não sobrava. Normalmente eu estava em estados endividada em cartão de crédito, né? Enfim, era uma situação, né, que foi ali passando por anos e anos e anos, e aquilo foi me incomodando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E uma das coisas que para mim ficou muito claro é que enquanto eu não modifiquei em mim essa sensação de que eu não tenho dinheiro suficiente, as coisas não mudavam, minha renda podia aumentar, aumentava, mas o dinheiro sumia, fugia por entre os dedos, né? E não sobrava, né? Porque ainda persistia aquela sensação de que eu não tenho o suficiente. E eu fui realmente buscando dentro de mim, né, aonde isso, né, estava, não cavucando crenças no passado, não isso, mas buscando aonde estava no momento presente, no agora do agora. Cada vez que eu lidava com o dinheiro, cada vez que eu, né, recebia, pagava uma conta, ou enfim, o dinheiro, ele é um assunto que se envolve em todos os nossos outros assuntos, né? Não há talvez um dia sem que a gente, né, passe o dia todo sem pensar no dinheiro. Pode acontecer, certamente, estou de férias, mas em algum momento você vai lá e vai comprar alguma coisa, você vai manipular um dinheiro, né? Em algum momento do dia, esse assunto vai fazer parte ali, né, do seu campo mental, vai acionar ali algumas coisas dentro do seu campo. E eu comecei a prestar atenção como eu estava me sentindo toda vez que eu realmente estava ali manipulando o dinheiro, ou fazendo o meu orçamento. Bom, isso é uma coisa super importante, né? Ter clareza de quanto dinheiro está passando ali pela sua mão, né? Fazer um orçamento, administrar, não é controlar, não, administrar o seu dinheiro, isso é muito importante.
e na minha administração financeira, eu comecei a prestar atenção em como eu estava me sentindo. Eu me lembro de momentos quando eu estava ali fazendo as minhas contas, né, o meu orçamento mensal, eu me sentia oprimida, eu me sentia irritada, se tinha alguém perto de mim, eu era meio ríspida, né, ali para conversar com as pessoas. Por quê? Né, o assunto ainda estava naquele espaço de, né, me irritar, me incomodar, eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente. Ou seja, o meu olhar era muito intenso para o eu não tenho o suficiente. Claro que, né, como eu disse, eu tive que ficar prestando atenção em como eu estava me sentindo e falar, "Oh, espera, eu tenho sim, olha, tá vendo? Eu tenho sim", era uma conversa comigo mesma. Ó, eu estou conseguindo pagar, eu estou pagando, eu estou, né, as coisas estão melhorando, as coisas estão caminhando, muitas possibilidades vão se abrir para mim, ou seja, eu tive que mudar o meu discurso mental. E principalmente uma coisa que fez muita diferença na minha vida a gente sabe, né, práticas, processos, né, a gente tem, inclusive na série aqui, né, das lives aqui, que a gente está fazendo toda terça-feira aqui no YouTube, falando, né, dos processos lá do livro do Peça Ser Atendido, e a gente conhece aí, né, dentro de Access Consciousness, né, várias ferramentas e outras ferramentas de outros livros que a gente aprende tanta coisa, é, todos esses processos, todas essas ferramentas funcionam para quê? Para mudar a minha vibração. Então, se eu estou fazendo lá um exercício, uma prática, alguma coisa, é justamente para eu mudar a minha vibração, né? Melhorar meu estado vibracional. Então, eu comecei sim a buscar em mim um estado melhorado, um estado emocional melhorado, toda vez que eu pensava, manipulava dinheiro. Né? Uma das coisas que me ajudou muito foi começar a fazer a conta dos 10%, né? Eu levanto a bandeira aqui da conta 10%, de separar 10% de tudo que você recebe. Hoje, para mim, isso já é, né, como beber água, né? De qualquer dinheiro que entra, eu já separo 10%, isso já nem, né, nem faz, não, vou ver se eu consigo, né? Não, hoje já é, né, algo que é automático, inclusive até no meu orçamento ali é automático o separar 10%, além de outros valores que eu vou investir, ok, mas isso já é automático, né? Já virou um hábito, né? E realmente as coisas começaram a mudar bastante, porque quando eu comecei a olhar para aquela conta, e olha, eu chegava às vezes a separar R$ 1, né? Se eu tinha vendido ali um produto no meu antigo trabalho, eu vendia um produto por R$ 10, eu separava R$ 1. Se eu vendia um produto por R$ 5, eu separava 50 centavos, né? Então, não era aquele R$ 1, aqueles 50 centavos, né, que fizeram com que eu chegasse, né, no patamar financeiro que eu cheguei hoje e além para onde estou indo, né? Não foi o valor monetário, mas foi a postura, porque quando eu olhava para minha conta, né, eu tinha uma continha lá onde eu separava ali, colocava todo o que, né, era os 10%, eu olhava para aquela conta e eu podia dizer com toda certeza, eu tenho dinheiro, né? Então, eu fui dissipando dentro de mim aquela sensação de que eu não tenho dinheiro suficiente. Eu fui dissipando, porque eu olhava para aquilo, para aquela conta e falava, eu tenho dinheiro, né? E isso foi como se fosse contrabalançando, equilibrando dentro de mim, né? Aquela sensação. E a partir daí eu comecei a olhar realmente diferente para o assunto dinheiro. Eu comecei a deliberadamente, ou seja, com vontade mesmo, né, a pensar diferente sobre dinheiro, porque ou eu fico no pensamento do hábito, né, naquele pensamento habitual, né, até hoje no Clube da Leitura a gente começou a falar um pouquinho, né, a gente vai falar mais sobre isso certamente, mas a gente encostou ali num assunto bacana, ou eu estou na lógica, ou eu estou na mágica, e eu vivia na lógica, eu nunca tive, eu não tenho, eu não ganho o suficiente, eu não tenho, eu não ganho o suficiente, eu não tenho, eu nunca tive, né? E eu estava naquele pensamento da lógica da observação da realidade. Eu tive que me permitir ir para a mágica, tipo, ok, não, nunca tive, não tenho, mas posso ter. Nunca tive, não tenho, mas existem as possibilidades. Eu posso ter. O que mais é possível? O que posso ter aqui? O que está disponível para mim que eu ainda não estou percebendo? Como eu posso perceber com facilidade? Eu fui para as perguntas, eu me abri para a mágica, eu me abri para as possibilidades, porque o meu pensamento, ele é um só, né? A minha força mental, né? O meu ato de pensar, ele é um só. Ou eu penso que eu posso,
e certamente eu vou conseguir, ou eu penso que eu não posso e certamente eu não vou conseguir. Então, eu tive que transpor, né, ali uma muralha bem alta, inclusive para mim era muito alta, porque o sentimento de que eu não tinha dinheiro suficiente era muito arraigado em mim, vinha lá desde a infância, né, e aí eu tive que realmente transpor isso. Hoje eu olho para trás e falo, não, foi fácil, foi fácil, não, na época não foi, porque eu tinha que projetar um pensamento que era completamente diferente daquele que eu vinha projetando, ou pensando há anos, e que, inclusive, já tinha criado ali uma realidade, né, que estava ali se manifestando já há bastante tempo. Então, eu tive que transpor a dúvida, eu tive que transpor a descrença, né, eu tive que transpor tudo isso para que eu pudesse começar a pensar diferente sobre dinheiro, né? E é uma intenção, né, ter um fluxo financeiro sempre abundante e próspero, essa é uma intenção minha estabelecida, acredito que de muitas pessoas também, e eu me coloquei na disposição de começar a pensar diferente sobre dinheiro. E com isso, né, remover esses freios que me seguravam. E realmente, a hora que a gente deixa de lado, né, os pensamentos mais resistentes, né, que a gente tem a respeito de um assunto, o fluxo começa a nos levar, porque as coisas começaram a mudar, e eu falei, pera, tem uma coisa que está diferente aqui. No começo eu até estranhava que o dinheiro entrava e vinha com mais facilidade, e vinha de uma fonte, vinha de outra, e vinha de outra. Eu falei, nossa, é assim? Né? Muitas vezes a gente até dá aquela paradinha assim, né? Fala, não, não para não, continua, porque é assim mesmo. A gente precisa muitas vezes ultrapassar as barreiras da descrença, né? Isso não vai funcionar, isso nunca funcionou. Eu tentei, mas não deu certo. Verdade? Tentou por quanto tempo? Porque eu tentei até funcionar, né? Assim, eu não desisti, eu não parei no meio do caminho, eu continuava lidando ali né, com o que estava manifestado, administrando ali o meu orçamento como eu podia administrar da melhor forma, mas eu nunca tirei o olhar, né, para o futuro, ou seja, o olhar para aquilo que eu realmente queria. Eu comecei a falar sobre o que eu queria que acontecesse. Eu comecei a falar sobre como eu gostaria que fosse, e não como não era legal aonde eu estava, né? Então, é o famoso fale sobre o que você quer, por isso que hoje, inclusive, isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas, né? Para mim é muito fácil perceber quando alguém está falando sobre o que quer e quando está desviando e falando do que não quer, né? Até eu brinco muito, está falando do futuro ou está falando do passado? Está falando do que você quer ou está falando do que você acha que não pode, acha que não consegue, acha que não tem, né? Então, assim, a dica que fica aqui, né? Vamos remover os freios, né, da nossa abundância? Funciona, funciona assim. Remover os freios da abundância é você começar a ter um pensamento diferente sobre o assunto dinheiro. No começo pode parecer estranho, parece que as coisas, né, se bagunçam um pouquinho, mas se você, né, continuar ali um pouquinho, né, na disposição de alinhar, né, o seu pensamento com a sua intenção, certamente você vai começar a perceber os resultados, né, aí na sua realidade. Os sinais já começam a aparecer. O universo não manda sinais, eu sei, mas os sinais começam a aparecer. Certo, gente? Espero que o papo aí tenha sido bom para vocês. Eu amo falar de dinheiro, né? Eu me empolgo, se deixar, vou entrar tarde adentro aqui falando, porque realmente é um assunto que mexe, né, com muita gente, até porque, como eu disse, né, o dinheiro se envolve em todos os nossos assuntos, né, e existe muita resistência, existe muita coisa ainda, né, que a gente pode ir dissipando, né, tipo, como eu falei no começo, eu achava que eu não tinha o direito de pedir por dinheiro, né, sendo que eu nem preciso pedir, porque o pedido já foi feito, a fonte já entregou, né, já permitiu, e agora cabe a mim, né, abrir o canal de manifestação, né? Cabe a mim tirar os freios aí da minha abundância. Certo, gente? Espero que o papo tenha sido bom para vocês também. A gente se encontra a semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau.